Pode parecer clichê o que eu vou dizer agora, mas sempre que eu lia os quadrinhos mais quando era criança, assim, diferente do pessoal que lia Turma da Mônica, eu lia mais os do. Eu lia mais do Tio Patinhas. Aí eu ficava pensando, pô, que da hora que é ter essas moedas aqui, né? Imagina o quantos gibi não dá pra comprar com tantos de moeda que esse cara tem. Só que aí com o passar dos anos, parece que pouco a pouco a mídia dos quadrinhos foi deixando de estar presente na minha vida, sabe? Claro, não foi uma decisão consciente, eu não me acordei um belo dia e pensei, não quero mais ler quadrinho. Aconteceu simplesmente, sabe? Outras mídias começaram a ter mais presença na minha vida, né? Eu lembro que um livro que eu li que foi muito de transição pra mim foi aquele da Christiane F., 13 anos, que pra mim foi um momento que eu fiquei, meu Deus do céu, putz, que eu li agora, sabe? O Morro dos Ventos Vivantes também pra mim foi outro que me marcou bastante, porque na época que eu li eu tava aí na escola, indo daí tava pro ensino médio, assim, e aí eu li os primeiros capítulos ali, fiquei meio arrastado, assim, mas aí quando começa de fato a narrativa ali da Radcliffe, que ele vai embora, daí depois ele volta, e a volta dele tá pensando, bom, voltou o Good Guy, né? E aí tu vê que tem umas coisas que fica tipo meio. Caralho, ele voltou meio magneto das ideias, assim, sabe? E aí me marcou bastante, assim, também, porque, pô, eu espero que vai ser de uma narrativa muito parada, assim, ele vai dar uma guinada, assim, do nada vai começar a ter muita intensidade, assim, a história, sabe? É muito bom esse livro. E aí chegou um ponto que eu percebi que eu não lia mais nem quadrinho. Muito porque na época da escola, o pessoal que eu estudava tinha uma percepção meio, quadrinho, coisa de criança, e aí, criança, né? Ah, pois é, né? Eu sou muito adulto, eu vou ler aqui um Sartre, um Nietzsche, um Bukowski. E aí eu simplesmente parei de ler quadrinho. O que é muito irônico se tu for para pensar que a maior bilheteria, talvez não seja a mais, mas é uma das maiores bilheterias que a gente tem no cinema hoje, que é Os Vingadores Ultimato, que provém de quê? De um quadrinho, né? E aí, cadê o... Responde essa, Teus. Responde essa agora, por que uma mídia pessoal fala que é de criança foi a maior bilheteria? E por que eu dei essa volta toda? Porque agora, na vida adulta, eu pensei, vou retornar a esse mundo que eu deixei abandonado, porque, pô, depois de tanto tempo, a gente deixar um negócio ali meio a mercê e voltar a revisionar ele, é quase como se tu estivesse entrando naquela casa que há muito tempo tu não entra, e aí tem um turbilhão de memórias e lembranças, e não tá sendo assim comigo, na verdade, porque o mangá, eu comecei a ler mangá, na verdade, né? Eu lia os gibi e daí fui pro mangá. Pra mim é muito uma batalha de... Pô, tem aquele preconceito que o pessoal fala, né? Otaku, fingido, não toma banho, não sei o quê. E aí tu vai ler os negócios, porque na minha concepção tinha o quê? Demônio, tinha demônio e mais demônio. Pra mim, tinha o estigma de que o mundo do mangá ele era muito reduzido àquele tipo de história. E aí eu fiquei totalmente apavorado quando eu fui pegar meu primeiro mangá pra ler. E nossa, bom. Inclusive o vídeo de hoje é sobre esse mangá, né? Então vocês percebam que para mim começar a fazer esses vídeos e a minha primeira escolha ser justamente o mangá que eu vou falar hoje, é um peso, né? Para mim o mangá ele se tornou os gibis, só que para adulto, porque a escrita japonesa ela tem um toque diferente, sabe? Não é aquela narrativa meio engessada, arroz com feijão ali, meio café com leite, né? Tem muitas nuances e, putz, até a história mais infantil que tem, ainda assim tem uma camada ali, embaixo de outra camada que tem mais uma outra,
E aí no fundo tem mais outra camada. E aí tu fica, meu Deus do céu, esses caras, eles pensaram em todas as faixas etárias, mesmo que, não sei se foi de propósito ou não, mas é muito bizarro, meu, que toda, pelo menos até agora, né? Todo mangá que eu li, embora tivesse um apelo para aquele tipo de público, eu sinto que qualquer um consegue ler ele e se entreter com ele, sabe? Inclusive, quando eu tomei essa decisão de que eu ia começar a ler mangás, eu tomei ela justamente nos últimos dias que eu tava de mudança pra cidade que eu tô morando agora. E aí eu fui num amigo meu, e aí eu falei pra ele que eu queria iniciar essa empreitada e queria ler o Eroguro, de Suehiro Maru. E aí eu fiquei falando pra ele, que eu tava lendo isso daqui, lendo não, né, eu tava lendo sobre o mangá, mas não o mangá em si. E aí eu achei, muito interessante e tal, uma hora eu vou pegar pra ler. E aí o Bruxo só pegou, levantou e foi na bagunça do livro que ele tinha. E aí ele fez enfiou a mão dele naquele entulho de livro. Entulho é foda, né? Mas naquela pilha de livro muito gigantesca. E aí ele tirou de lá o dito do mangá. E aí eu fiquei, meu Deus do céu! Como assim, cara? Como assim? Que eu fiquei muito surpreso, realmente, meu. De eu tá comentando com ele sobre um bagulho que as pessoas vivem falando que é difícil para, né, de achar. E aí o cara simplesmente me bota a mão naquela pilha de livro e tira, sabe? Simplesmente, tipo, Shazam, Alacadabra, Abracadabra, pá, tá aqui. Aí antes de eu começar a folhar, ele falou pra mim, olha, o que tu vai ler agora, tu não vai encontrar provavelmente nenhuma outra mídia do mangá, né? Tu não vai encontrar nenhum outro mangá parecido com isso. Então, é um momento meio que único, assim, que tu vai ter. E realmente, na hora que eu abri, eu nem abri em ordem, eu só abri assim, eu peguei a primeira que eu abri. E, tipo assim, eu não posso nem falar o que é, porque só as palavras em si já é muito brutal, mas acreditem, é um negócio tenebroso, meu. Parece que a pessoa, ela foi fazer um tour no inferno e aí ela teve um trainee com o diabo e pensou, pô, o que tu me dá, me faz um brainstorm aí das piores ideias do que... Piores ideias não, as piores coisas que um ser humano pode fazer. E aí ele, pô, é isso aí, né? Aí o Suehiro Maru volta pra cá, né? E pensa, não, agora já tem aqui um compilado de ideia que, olha, meu Deus do céu. E daí saiu o erótico grotesco de Suehiro Maru. E aqui está Suehiro Maru, uma obra muito única, de fato. Eu não vou nem folhar, tá? Porque não adianta eu abrir ele, porque qualquer página que eu vá abrir, esse vídeo não vai nem ir pro ar. Então, né, quem puder, cata aí um PDF ou compre na Amazon mais próxima. Pelo menos a imagem censurada eu acho que eu vou conseguir colocar, mas as páginas sem censura nenhuma, acho muito difícil. Antes de começar a falar sobre o mangá em si, eu queria dizer que eu acho muito interessante a vida do Maru, mas por ela ser muito, né, muito... A vida de qualquer pessoa é extensa, né? Mas por ela ter muitas coisas interessantes, eu queria uma hora tirar um tempinho para falar só sobre ele. Então, por hora, vai ser só sobre o Ultragash, vulgo Suehiro Maru, o erótico grotesco. Bom, eu tô falando muito aqui sobre o tal do Dito Cujo, mas não tô falando sobre ele diretamente porque é até meio difícil falar, né? Mas, vamos lá. Mas antes eu queria pedir, se tu tá gostando do vídeo, deixa um like, comenta aí, pô, já li esse tal de Suehiro aí, pô, é mó da hora esse cara. Ou tipo assim, não gosto muito e tal, nem esses eróticos grotescos aí não é pra mim. Tal de Eroguro, Eroguro que vá pra, né, comenta aí embaixo, se inscreve. Se tu conhece alguém que curte uns anime aí, uns mangá, manda também o vídeo aí, meu. Fechou? Então, vamos voltar pro vídeo então. Eroguro, ou Ultragash, foi lançado em 2005 aqui pela editora Conrad. E em 88 ele foi lançado originalmente. E ele carrega consigo
a seguinte sinopse. Uma traição cruelmente vingada. Um anão sádico que arruína a vida de uma jovem mãe. Seja bem-vindo ao Doce Inferno de Suihiro Maruo. E tão chocante quanto a sinopse são os capítulos. Que, aliás, eu não vou conseguir nem colocar todos aqui, porque tem uns que se eu falar aqui, eu acho que já toma um red flag isso aqui. Mas alguns deles são: Noite Podre, Garoto da Latrina, Uma Temporada no Inferno, O Voyeur do Sótão, A Cidade que Sucumbe. Alguns eu não posso nem falar. No total são 9 capítulos e eles não se relacionam entre si. Eles são histórias que começam e terminam neles. O Suihiro Maruo ele consegue criar a imagem do mórbido, só que tu não consegue desviar o olhar. Primeira vez que eu li ele, tá? Eu peguei ele, aí eu... Nossa, por que eu tô lendo isso? Mas daí o que eu fiz? Eu falei a segunda página. E aí eu fiquei igualmente horrorizado. Só que eu ainda não consegui, eu não consegui retirar ele do olhar. E assim eu fui. Eu li todo ele. Falando sobre os capítulos, eu não vou abordar todos eles aqui nesse vídeo, até porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. Mas eu vou ler 2 deles, Uma Temporada no Inferno e O Garoto na Latrina. Uma Temporada no Inferno começa com um carinha andando na rua, assim, despretensioso. E aí ele vê, tá de noite, e aí ele vê 2 corpos desfalecidos no chão. E aí ele, meio sem entender, meio assustado, né? Pega e sai correndo. E aí ele chega em casa, é recepcionado pela mãe e pelo pai, se tranca no quarto, e aí beleza. Aí depois a gente vê ele deitado na cama, pensando na vida, né? Refletindo sobre o que ela acabou de ver. E aí, de repente, assim, bate um ser meio anamorfo na janela. E aí, pergunta se o cara tá ali e tal. E aí o nosso protagonista, do nada, simplesmente do nada, ele manda uma saudação ali da galera alemã da Segunda Guerra, tá ligado? Aí eu só sei que depois de um papo vai, um papo vem, aquele ser anamorfo vira uma menina, e aí depois eles começam a... né? E aí eu não sei o que aconteceu com o Grim, eu acho que deu uma bad trip no cara depois do Rally Rola, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que ele começou a entrar numa bad, tipo, sou horrível, sou um ser humano muito ruim. Eu queria... Olha as palavras que ele usa, que ele queria ser um deficiente. E aí ele, num surto de raiva, assim, ele fica meio boladão, assim, daí ele vê os pais dele rindo. E aí ele, fica fulo da vida. E aí ele, não, qual é que é, né? Vocês estão rindo de que aí, pô? Aí ele pega um bastão e, quando tinha 2 pais, agora não tem mais, né? E aí depois dessa barbárie, desse negócio absurdo que ele fez, ele meio incrédulo, olha para aquilo lá que ele fez e vai embora. Sai porta fora, assim. E aí ele começa a correr pela mesma rua que ele começou no início da história. E aí, o que dá a entender? Que aquilo lá é quase como se fosse não. É um ciclo que ele tá no inferno, por isso o nome tem Uma Temporada no Inferno, né? Que ele tá tendo um ciclo sem fim daquele acontecimento que deve ter marcado muito ele, pelo jeito. E a gente não sabe quanto tempo vai durar e nem quanto tempo tá durando, né? Esse ciclo. A gente só meio que foi jogado ali, tá vendo a história do cara e fica por isso aí. Eu acho interessante desse conto que ele é bem curtinho, mas ele tem muitas camadas, ele tem muitas interpretações, assim, muitas associações que tu pode fazer, e em nenhum momento ele tem medo de se passar, tipo assim, isso daqui eu pesei na mão, assim. Não, ele é cru, ele não tem aquele tato moral de, vou deixar de fazer isso aqui porque a moralidade social não vai me deixar. Não, ele faz e... Bom, tá ali, né? E é interessante esse conto, porque apesar dele ser muito curto, ele tem muita camada. Ele é bem curtinho mesmo, acho que deve ter umas 5 páginas.
Mas ele é muito complexo, sabe? Ele tem muita coisa pra contar. É quase como se ele estivesse tentando pintar um sentimento, o sentimento que a gente tenta esconder dos outros, tirando a parte da galerinha alemã, né, da Segunda Guerra. Mas tirando isso, parece que é como parece que é um personagem que existiu mesmo, sabe? E é muito bizarro, porque tirando a parte surrealista e tal, como por exemplo, é engraçado que ele se compara com um pugilista, sabe? E só que ele não tem metade das forças de um cara, né, forte e tal. Ele é um franguinho, meu. Só que ele, o que que me dá a entender? Que esse cara, ele ficou frustrado porque lhe conferiram uma masculinidade que diz que ele é fortão, que ele pode tudo e não sei o quê. E ele não consegue nada, meu, porque ele é um ser inferior, tipo, em questão de, pô, de força, ele é o mais fraco. A atitude, ele é o mais medroso, o mais cagão, sabe? E aí essa, essa atitude dele, né, vira desviver os pais dele, diz muito sobre uma frustração, assim, de que, bah, não consigo ser aquilo que as pessoas dizem que eu tenho que ser. E aí essas mesmas pessoas que dizem que eu tenho que ser aquilo, agora estão rindo de mim por eu não conseguir ser aquilo, sabe? E aí ele num surto de raiva vai e, né? É muito algo que uma pessoa realmente faria, sabe? Infelizmente, inclusive, né? E no segundo conto que eu vou falar hoje, ele já começa com um soco na cara e pé na porta, meu. Que ele já começa com com uma mãe jogando o bebê dela na latrina. Eu vou até catar aqui as palavras que ela fala quando joga o bebê na latrina, tá? Abre aspas a esse mal afortunado. Tetchan, me desculpe, mas a mamãe não vai poder ficar com você se quiser continuar viva. Perdoe a péssima mãe que você tem. Esse aqui até vai dar pra mostrar, tá? É bem, bem bad, né? E aí, contra todas as expectativas que a mãe tinha criado, ele não morreu. O bebê não morreu. Pelo contrário, ele sobreviveu muito bem àquilo, né? Esse abandono. E o mais bizarro é que a figura materna dele é um pedaço de madeira. Aquela madeira que abre e fecha a latrina. É. E toda vez que vai alguém fazer uma necessidade nesse banheiro que ele tá olhando, o nosso protagonista aqui, o Tetchan, ele puxa a pessoa para baixo e come ela. Literalmente. Quer dizer, literalmente não, no sentido, né, daquele jeito. E aí a história meio que conta, assim, a vida dele, como é que é o dia a dia dele. Aí conta a história de uma vez que ele vai pro cinema, que ele pega as roupas ali de uma pessoa que esqueceu as roupas na latrina. Aí ele veste elas, vai num cinema, volta e fica lá no esgoto. Tipo assim, ó, tô legal, tô bem, tô zen, sabe? Suave. E aí um belo dia, numa das pessoas que ele puxa pra baixo da latrina, ela fala, ah, pode não parecer, mas um dia eu já fui dona de casa. E eu até tinha um filho, assim, mas infelizmente eu não pude ficar com ele. E aí o conto acaba com ela percebendo que ele era o filho dela. E assim como na tragédia grega de Sófocles, Édipo Rei, tal qual a profecia lá que dizia que o pai, que o guri ia, né, despojar a mãe e matar o papai, de certa forma aconteceu a mesma coisa aqui, né, que a mãe, ela não pode viver com ele, porque ela acha que vai morrer, e aí o que ela faz? Ela joga, né, abandona, só que em vez de abandonar no deserto, né, ou que nem o Édipo, ela abandona na latrina, e aí depois ele volta e meio que mata ela, assim, porque no último quadrinho dá a entender que foi isso que aconteceu. Mas fica aí aberta a interpretação, né? Porque é tudo tão surrealista com as obras do Maru, que fica difícil tu dar
um, um parecer assim, será que aconteceu aqui? Será que acabou? Será que não acabou? Será que morreu? Será que... E bem, esses são os pontos que eu queria abordar aqui com vocês. Eu não pude abordar todos e eu não pude também abordar da forma que eu queria, com as palavras que eu poderia ter usado, porque, né, estamos em um ambiente controlado. Mas se você se interessou por essa leitura, vá atrás. Compre, pega um sebo, vai numa Amazon da vida. Não sei se você vai encontrar na estante virtual, mas se tu encontrar, pô, pega. Pega porque vale muito a pena. Claro, se tu tiver condição também de pegar. Não vai fazer que nem eu que, né, já... Não façam isso. Mas eu já pedalei umas continhas aí pra comprar mangá. Não façam. Fechou? E por hoje é só. Se tu gostou do vídeo, se inscreve aí, comenta. Pô, gostei desse Maru, hein? Esse Maru aí é massa. Não gostei. Não quero mais nem pensar que ele existe. Massa também. Se tu conhece alguém que lê um mangá, pô, já indica aí também. Não se esquece. Comenta, se inscreve e compartilha. É isso aí, valeu, um abraço.